Paz do Senhor, igreja. Os irmãos podem se assentar. Gostoso, né? Ouvir o pastor Aldanei, com essa voz linda. E esses músicos maravilhosos. É com muita alegria nesta noite que estou aqui. Até tem uma irmã que está em Londrina, cuidando de outra que foi fazer uma cirurgia. E esses dias ela falou assim para mim, viu, pastor, eu tenho notado que a senhora não prega mais. Né? A senhora quase não prega mais, a senhora sempre está na abertura dos cultos. E não tem pregado muito mais, não tem ouvido. E deu certo hoje, então, né, que Deus permitiu que eu estivesse aqui nesta noite para trazer uma palavra para o teu coração. Deus já falou comigo de uma forma muito especial, muito tremenda. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você. Posso ouvir um amém? Eu não vou pedir para vocês se colocarem em pé, porque vocês acabaram de sentar. Mas assentado mesmo, como vocês estão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Reis. Nós vamos estar lendo uma palavra aqui muito tremenda, que eu tenho meditado nela já desde sexta-feira. Eu tenho meditado nessa palavra e Deus tem falado e revelado algo muito da parte de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você nessa noite. Através desses versículos. 2 Reis, capítulo 3, e o versículo 9, nós vamos estar meditando. Mesmo que às vezes ali dá, como disse a Liz, um pouco diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Diz assim a palavra do Senhor. Partiram o rei de Israel, e o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marchar, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel, ai, o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Diga, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai os profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te cumprimentaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentirei vento, nem verei chuva, todavia este vale encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e vossos animais. Meu Deus. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe
nas vossas mãos. Ferirei todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tamparei todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. O versículo 20, o último. Pela manhã, ao romper-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Posso ouvir um amém? Diga comigo, e a terra se encheu de água. Que coisa mais linda. Ao ler esse texto, ao estudar esse texto, e aqui no 2 Reis ainda, capítulo 3, você não precisa abrir sua Bíblia, só para nós dar uma introdução aqui. Aqui fala sobre o reinado, né, de Joroão, sobre Israel. E aqui diz assim, Joroão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Olha só. Porém, não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizeram pecar Israel, não se apartou deles. Irmão, esse texto aqui ele é bem interessante, bem explicativo e nos ensina muito bem, algo muito tremendo, porque aqui nessa passagem aqui a gente vê que esse rei, ou estes reis, né, o Jeroboão, até mesmo o Josafá, eles estavam vivendo um tempo muito difícil, eles estavam vivendo assim um momento de confusão, eles não estavam muito bem, sabe? A Bíblia aqui fala que eles, né, vocês viram na passagem que nós lemos que quando eles chegaram ali e estavam completamente perdidos, eles então ficam ali preocupados, eles ficam ali murmurando, eles ficam ali dizendo assim, meu Deus, né, nós estamos aqui neste lugar e nós viemos para a guerra, nós viemos aqui para uma guerra, nós viemos para lutar, mas porém, meu Deus, não tem água, a seca é muito grande, não existe água para os gado beber, não existe água para nós. E o que existia então na vida desses homens, desses reis, era só reclamação, era só lamentação, era só algo assim terrível. Porque eles estavam vivendo um momento muito terrível, devido ao pecado, né, que houve neste lugar, em Samaria. E algo me chama muita atenção, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite essa passagem, porque o que me chama muita atenção é exatamente esse versículo 14 de 2 Reis 3. Quando eles ficam ali naquela incerteza, naquela insegurança, naquele medo, e manda chamar Eliseu, o profeta, e Eliseu então, né, foi bem duro com eles, digamos assim, né, não foi nada educado, ele não foi nada gentil. Quando eles mandam, viu, tem algum profeta aqui, tem alguém que pode dar uma direção, que pode falar alguma coisa? E ali, um deles responde, não, tem o profeta Eliseu. Então, eles mandam chamar, vão até Eliseu, e Eliseu, então, aqui no versículo 14, ele diz assim, disse Eliseu, né, que, no 13, mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vão falar com os profetas do teu pai, da tua mãe, né?
Mas o que acontece? Um profeta, uma vez profeta, ele é profeta. Não pode jorrar de uma água que é doce, jorrar uma água amarga. Vocês concordam comigo? Não pode sair da boca de um profeta, né, algo assim que não vai beneficiar. Ele falou aquilo mesmo só para dar uma chacoalhada. Dizer, viu, vocês estão desse jeito aí, vocês estão sofrendo desse jeito aí por causa do pecado. Vocês estão aí, né, recebendo o que vocês plantaram. Mas só que Eliseu, como servo de Deus, como profeta de Deus, ele volta atrás e ele sabia que esses profetas, esses reis, ou seja, esses reis, eles tinham feito aliança errada, eles tinham cometido coisas erradas e por isso eles estavam sofrendo. Mas Eliseu deixou de lado isso e falou para eles assim, viu, é o seguinte, o ambiente que vocês estão está ruim. O ambiente que vocês estão vivendo está contaminado, está estragado. E Eliseu, então, o profeta Eliseu pensou, eu preciso que Deus me use agora, eu preciso de algo, eu preciso de uma solução para mudar esse ambiente, para trazer a presença de Deus para esse ambiente, para mudar essa situação. Porque esse povo está reclamando demais, esse povo está murmurando demais, esse povo está muito difícil. E aí então o profeta Eliseu fala assim, viu, é o seguinte, manda trazer para mim um músico, um tangedor, diz aqui a Bíblia, né? Manda trazer para mim um músico, traga um músico para mim. Oh, glória a Deus. Traga alguém que toque, traga alguém para reger um louvor, um hino, traga alguém que toque um instrumento, porque esse ambiente, ele tem que ser envolvido com a presença de Deus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, nós temos que mudar o ambiente onde nós estamos. A presença de Deus tem que estar aonde nós estamos. Aonde o servo e a serva, o profeta, o homem de Deus está, o ambiente precisa ser mudado. E Deus então usa Eliseu e fala, traga um instrumento, traga alguém para tocar, porque esse ambiente precisa ser mudado. Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Quem já se sentiu num ambiente complicado, aonde você chega, tem um troço ruim? Levanta a mão aí. No serviço, né, Leila? Você está aposentada hoje, né, Leila? Mas viu, nós conversávamos ontem no casamento do Neto com a Jaque. O que, Jaque do céu? Acho que ficamos uma tarde inteira conversando. Nós fomos para o casamento 10 horas e voltamos 5 horas da tarde. Vamos almoçar aí num lugar maravilhoso e Deus tomou conta do ambiente lá. E eu fiquei acho que umas 2h30 com um grupo de jovens, né, a irmã da Jaque, mais algumas meninas. E eu senti que o ambiente mudou ali naquele lugar, devido à nossa conversa, o que nós conversávamos, o que nós falávamos, mudou o ambiente. Estava gostoso já quando nós chegamos, né? Já estava tudo limpo, tudo organizado. Mas eu estou pegando ontem para dar um exemplo para vocês. O ambiente estava gostoso. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Como que está o teu ambiente? Como que está a sua casa? Agora eu quero falar de ambiente, não de trabalho, não de igreja, não de célula. Eu quero falar do ambiente aqui, o teu coração. Como que está o teu coração? Como que está a sua mente? Como que você tem organizado ela? Como que você tem preparado a sua mente, o seu coração? Para que aconteça o que aconteceu aqui com este povo. A forma que Eliseu disse para trazer para ele um músico, porque aquele ambiente precisava ser mudado. E ele profetizou.
Vocês viram o texto aqui que ele falou assim, ó, não tem sinal de chuva, não tem nuvem, não tem sinal de chuva, não tem nada. Nada que indica que vai chover, que Deus vai mandar água para esses gado beber. Nada indica que Deus vai mandar água para matar a sede desses gado ou nossa sede. Nada indica. Mas viu, quando o tangedor chegou, e ele começou a tocar o instrumento, eu não sei se era um violão, eu não sei se era um violino, eu não sei se era bateria, eu não sei o que foi. Mas o tangedor chegou, trouxeram o músico, e o músico começou a tocar, e o ambiente começou a mudar. E Deus então usa o profeta Eliseu, e ele profetiza. Viu, ó marada, viu o povo, vão e começam a cavar poços. Vocês viram a leitura? Vão e começam a cavar poços. Começa a cavar. Começa a cavar. Porque a água vai descer. E os poços vão se encher. E os gado não vão morrer. E nem nós vamos morrer. E tem mais. O profeta Eliseu fala assim, viu? Vamos trabalhar. Vamos começar a cavar. Aqui o que eu vejo? Uma fé em ação. Uma fé com coragem. Ter fé é uma coisa, mas só ter fé não basta. Concorda comigo? Se ter fé e não ter ação, vai acontecer uma coisa, Elis? Eu tenho que ter fé e eu tenho que entrar em ação. Foi o que o profeta Eliseu falou. Começa a cavar, vamos. Pega a pá e começa a cavar os poços. Porque a água vai descer, a água vai chegar e vai matar a sede. Escute, irmãos, eu já testemunhei isso várias vezes aqui, mas eu quero repetir, porque o testemunho é maravilhoso. Eu me lembro, enquanto eu estava estudando esse texto aqui, e o que o profeta Eliseu fez, uma fé em ação, e colocou aquele povo para exercitar a sua fé. Porque fé sem ação, entra o medo. Você fica só na fé e não acontece nada. Então, ela destrói, né? O medo destrói a fé. Diga comigo assim, o medo destrói a fé. A incerteza destrói a fé. A insegurança destrói a fé, Gabi. E ele então eu vou contar algo para vocês, dentro dessa palavra, que encaixa muito bem. Eu me lembro, irmãos, que quando eu engravidei do Juninho, eu sempre trabalhei em supermercado, trabalhei quase 5 anos, o qual o meu gerente era o pastor, né? E eu trabalhei quase 5 anos naquela rede de supermercado. Ele era gerente, eu trabalhava com ele. E daí deu uma doideira na gente, lá não é bem. Uma tongura. E ele acabou pedindo as contas, saiu dessa empresa. Fomos embora para Telêmaco Borba, fomos montar sociedade com o irmão. E não deu certo. Para resumir bem. Não deu certo a sociedade. E nós ficamos sem ele e sem beira. E foi bem no momento que Telêmaco Borba estava numa crise, numa situação difícil, desemprego. E eu tinha uma casa grande, né? Eu tenho até hoje uma casa lá, mas antes essa casa era maior. Essa casa era grande. E eu falei, meu Deus, tinha minha sogra que morava no fundo da minha casa. Na época, ela cuidava do vô dele, do meu cunhado, que era alcoólatra. E então entrou essa fase de nós perdermos tudo. E eu peguei e falei, eu vou trabalhar. Né? Sem trabalhar, o negócio não caminha, né?
eu vou trabalhar. Só que escute bem, irmãos, se eu fosse trabalhar dentro do que eu sabia fazer, da minha profissão, que eu já era caixa, eu já tinha sido fiscal de caixa, então eu podia até entrar já direto como fiscal de caixa, porque eu ia voltar para a mesma empresa trabalhar, em outro lugar, na Harmonia. Mas eu conversei com o pastor e falei, viu, o seguinte, você era gerente de supermercado e eu trabalhava já como até supervisora de caixa. Eu falei, mas tem uma coisa. O que você vai fazer, bem do céu? Não tem emprego na cidade? Ele falou, eu vou pegar uns bicos aí, eu vou trabalhar nos bicos, vou fazer bico. Eu falei, então tá, você vai fazer bico e eu vou pegar umas diárias. E eu falei, porque diária eu ganho dinheiro rápido, eu pego umas 3 casas, um povo bem rico, né, que a Harmonia pagava muito bem, e eu pego umas diárias lá, então eu trabalho 3 vezes na semana, e eu ganho, né, por um salário de se eu for trabalhar todo dia. Eu não posso trabalhar todos os dias, porque eu tenho minha casa e tenho meus filhos para cuidar. E assim eu fiz, consegui, dali já fui trabalhar também num colégio, servi cafezinho, e acabei pegando a igreja para limpar. Quando eu vi, eu estava trabalhando a semana inteira. E eu fazendo bico de um lado e o pastor fazendo bico do outro lado. E vamos. E nada faltando em casa. Tudo certo. Conta certa, água, luz, comida, né, prestação, tudo de acordo. E nós vivendo numa situação até boa, ganhando dinheiro. Desse jeito. Só que é o seguinte, irmãos. Bem ali nessa época, começou uma campanha na nossa igreja. Essa campanha, ela funcionava 7 terças-feiras. 7 passos para a vitória. Olha a fé em ação. Já vou chegar lá. Eu falei assim, viu? Vamos fazer essa campanha, bem? Ele falou, vamos fazer essa campanha. O irmão preparou uma caixinha de sapato, abriu, colocou lá, deixa aqui seu pedido de oração. Igual eu fiz aqui esses dias, que eu orei e Deus respondeu muitas orações. Vou fazer de novo. E eu lembro que nós fomos na igreja com o pastor, no primeiro dia de campanha, o pastor escreveu assim, eu quero trabalhar na Elma Chips. Eu quero ser vendedor da Elma Chips. Gente, era muito difícil entrar nessa empresa, na época. E a minha casa tinha a entrada, né? Entrava uma calçada, ia lá na garagem, e do lado tinha assim porque lá os lotes são bem grandes, os terrenos são bem grandes de Telêmaco. Então, o nosso terreno era grande, assim, maior do que essa parte aqui, pegando da filmadora até no canto, assim. E estava assim, meu quintal, meio assim, sabe? Não estava planinho assim. E nós começamos a campanha na terça-feira. E o pastor chegou em casa e falou bem assim para mim, olha uma fé em ação. O pastor chegou em casa e falou assim para mim, viu? Amanhã eu tenho que trabalhar na oficina lá, né, bem? Fazendo uns bicos. Mas a hora que eu chegar de tarde, eu vou arrumar esse lugar aqui. Eu vou planar esse lugar aqui, eu vou ajeitar aqui. Porque aqui, escute isso, porque aqui neste lugar, eu vou guardar o caminhão da Elma Chips. Neste lugar, Cleusa, eu vou guardar o caminhão da Elma Chips. Não tinha nada, era muito difícil entrar nessa empresa, né? Era sonho de todo mundo entrar, porque é uma multinacional. E aí eu falei, amém, glória a Deus, aleluia. Vamos arrumar aí, vamos preparar esse lugar aí para você guardar o teu caminhão. Ele disse, não, ele debruçou na janela assim, e falou, não, eu estou vendo o caminhão da Elma Chips ali, encostado ali. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Já comecei quase a falar em línguas. Tomei posse daquilo ali. E realmente, passou-se os dias, eu continuei trabalhando, o pastor também. Um belo dia, eu cheguei na igreja para fazer a limpeza da igreja. O nosso pastor Pedro Adão, que hoje ele está em Curitiba, ele já é aposentado, né, pastor? Já está bem velhinho. Os olhão verde, um profeta de Deus. E eu sempre fui assim, do jeito que vocês me conhecem. Mas aquele dia eu cheguei, quase bem triste. Cheguei aborrecida aquele dia. E cheguei assim no portão, ele estava bem na entrada, na parte de baixo da igreja, que estavam construindo a igreja.
E ele já olhou para mim, assim, aquele olhão verde dele, e falou assim, ué? Eu falei, paz do Senhor, pastor. Ele falou, paz do Senhor. Ué, mas o que está acontecendo que a senhora está... Parece que está meio aborrecida hoje? Eu falei, tô. Hoje eu estou triste. Falei, pastor, nós começamos uma campanha aqui na igreja, para Deus dar um emprego para o pastor, para o Dalney. Ele era presbítero na época. Para Deus dar um emprego para o Dalney. Em vez de Deus dar um emprego para ele, eu estou grávida, pastor. Eu fui fazer exame ontem, estou grávida. Eu não queria filho, eu queria emprego para o meu marido, para me parar de trabalhar diarista. Estou grávida. Ele me pegou pelo braço, me puxou de lado e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, filho é bênção. Filho é bênção. Antes mesmo de você ter essa criança, Deus vai dar um emprego para o irmão Dalney. Irmãos, eu fiz todo o tratamento do Juninho pelo SUS. Dr. Oswaldo, que já faleceu. Ele foi meu médico dos meus 3 filhos. Então, ele atendia pelo SUS e atendia pela particular. E eu fiz todo o meu tratamento pelo SUS, para a honra e glória do Senhor. Quando eu fui fazer a cesariana, o pastor já estava na Elma Chips, eu já tinha Unimed, e o caminhão já estava no quintal da casa. Fé em ação. Eu quero deixar aqui essa palavra para você nessa noite. Pega o seu apá e começa a cavar poços, porque Deus vai mandar. E a hora que Deus vai mandar, você tem que ter aonde guardar. Simples assim. Senão Deus não... Como que Ele vai mandar se nós não preparamos o ambiente? Não preparamos o lugar? Saia daqui nesta noite. Pega os apás e começa a cavar. Tenha força, coragem, ânimo, fé. E começa a profetizar que Deus vai mandar. Posso ouvir um amém? Estou encerrando a palavra. Mas Marcos, capítulo 5, ali fala sobre aquela ressurreição daquela filha de Jairo. Eu não vou ler o texto para nós não tomar tempo, e já estou encerrando. Mas o que Jesus, quando Ele chegou ali, e aquela mulher, aquela criança, estava morta, a Talita, né? A filha de Jairo. E quando Jesus chegou ali, naquele lugar, e o povo estava todo esboforido, tudo louco, tudo endoidado, e Jesus falou assim, viu? Manda sair todo esse povo daqui de dentro. Jesus deu uma ordem e disse, vai ficar aqui só a mãe, o pai dessa menina, Pedro, Tiago e João. Porque eu não quero gente aqui murmurador. Eu não quero gente aqui sem fé. Eu não quero gente sem coragem. Eu quero gente num ambiente que tenha fé, que tenha coragem, que tenha determinação, que crê que essa criança vai ressuscitar. Tem momentos que nós temos que mandar a pessoa sair da sala. Se tem alguém que está atrapalhando lá a sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu ministério, dentro do seu trabalho, está na hora de você dar ordem de comando e mandar sair. Dá ordem aos espíritos, dá ordem não pessoas, mas o que está agindo através da vida dessa pessoa. Porque o ambiente tem que estar limpo, o ambiente tem que estar favorável, o ambiente tem que estar preparado. Para que Deus opere milagre. Ei, andaramai, ananchua, decai. Você sabia que tem milagre travado aqui? Porque tem esfera diferente no ambiente. Tem pensamento contrário no ambiente.
Quem já viu falar de oração contrária? Não existe, mas existe. É pensamento contrário. Tomara que se estrubique, tomara que morra, tomara que não sei o quê. O Espírito Santo falou comigo. Não permita o ambiente, não permita a família Betel ser atingido por espírito, por pessoas que não crê, por pessoas que não acreditam. Vocês são profetas, vocês podem profetizar, vocês podem abençoar cada família da igreja, cada irmão. E esse ambiente vai ser purificado, vai ficar limpo, presidente Daniel. E Deus vai derramar bênção sem medidas. Deus quer operar milagre no nosso meio, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer abrir portas. Deus quer operar o sobrenatural no nosso meio, mas nós precisamos começar a chamar músico, tangente, violino. Nós precisamos engrossar essa fileira aqui. E quem crê que Deus vai mandar? Deus vai mandar vocalista para essa igreja. Deus vai mandar mais músico para esta igreja. Eu profetizo nesta noite que este lugar, Daniel, nós vamos ter que aumentar aqui, porque não vai caber o povo coral que Deus vai nos dar. Deus está levantando pregadores aqui. Deus está levantando homens e mulheres de Deus. Sabe por quê, Gabi? Falei que a Gabi hoje, né? Saudade de ouvir você dirigir culto. Porque Jesus tem pressa. Porque Jesus está voltando. E nossos apás talvez estão ali. Só eu pegar e começar a cavar. Mas às vezes eu fico meio assim, né? Será que eu cavo ou será que eu não cavo? Deus está mandando nesta noite nós cavarmos poços. Vamos nos colocar em pé. O nosso rei está voltando. O nosso Jesus está vindo buscar a igreja. Jesus está vindo buscar noiva. Nós já falamos muitos aqui, nós já pregamos muito de bênção, prosperidade, de saúde. Vamos continuar pregando. Mas hoje, no século 21, 2024, nós temos que pregar isso aqui, cavar a nossa salvação, cumprir a nossa missão aqui em Ivaiporã, casal maravilhoso. Deus quer te usar neste lugar. Deus quer te usar como usou Eliseu. Deus quer te usar como usou Elias. Deus quer te usar como usou Débora. Deus quer te usar como usou Ana. Mas nossos apás estão lá encostados por bobeira. Como disse o presbítero Daniel muito bem. Quando você dizima, quando você oferta, você não está entregando, você não está abençoando a vida da igreja, você está abençoando a sua vida. Não importa o que eu estou passando, não importa a circunstância que eu estou vivendo, quando eu me posiciono, sem ver uma nuvem no tamanho da mão de um homem, mas eu coloco a minha fé em ação, Deus faz a parte dele. Eu quero convidar vocês, igreja, nesta noite. O rei está voltando. E agora não tem mais tempo, irmão, nem de ficar frequentando a igreja por algo, né, presidente Daniel? Agora o tempo é se consertar e dizer, viu, Jesus está voltando. E eu quero ir morar na Nova Jerusalém. Segundo um angolano, todas as revelações que Deus deu para este angolano, da África, todas as profecias, todas as revelações, se cumpriu na íntegra. Deus revelou sobre o Covid-19, matou massa.
Deus revelou essa destruição, essa enchente que teve lá onde? No Rio Grande, né? Do Sul. Deus já mostrou para ele que de junho até dezembro vai haver 5 terremotos. E 5 cidades será engolida pelo terremoto. Segundo ele, vai começar a morrer gente em massa, com doença inexplicável. Você vai no médico, vai fazer exame, os médicos não descobrem. Mas eu quero dizer, eu tenho uma notícia para você. Tudo isso é para se cumprir Apocalipse. Posso ouvir um amém? Quem que lê Apocalipse aqui? Isso. Então quem não lê, começa a ler. Eu orando com uma irmã, chorando, ela falou bem assim para mim, ela não teve medo. Pare com essa oração aí. Não vai melhorar, pastora. Porque se melhorar, não vai cumprir a Bíblia. Sabe que ela tem razão, Cris? Não vai melhorar. Porque se melhorar, não vai cumprir a Bíblia, a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Tudo isso pode acontecer. Mas eu conversava com a Gabi hoje, né, Gabi? Aonde estiver a marca de Cristo, o sangue de Jesus, não vai chegar a morte na nossa casa, amém? Você vai vencer. Você vai cavar poços. A bênção vai chegar na sua casa. Você vai colocar a tua fé em ação. E você vai subir. Porque o rei está voltando. Pode apagar as luzes aqui na frente, se quiser. Ou lá atrás. E eu estou encerrando a mensagem.